Você já parou para pensar como um país tão pequeno, cercado por desertos e conflitos, conseguiu se tornar uma potência em tecnologia, inovação e cultura milenar? Como é possível que, em meio a tanta diversidade, uma nação consiga se destacar mundialmente em áreas como segurança, agricultura, medicina e até em invenções futuristas? No vídeo de hoje, você vai conhecer os mistérios e curiosidades mais impressionantes sobre Israel, um lugar onde o antigo e o moderno convivem lado a lado de forma surpreendente. Vamos te mostrar como o deserto se transformou em um laboratório de ideias que hoje influencia o mundo inteiro. E se você gosta de conteúdos assim, curiosidades diferentes, histórias que despertam a mente e te fazem enxergar o mundo com outros olhos, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Assim você ajuda a gente a continuar trazendo vídeos incríveis como esse toda semana. E fica até o final, porque no final do vídeo a gente vai revelar uma curiosidade sobre Israel que pouca gente conhece, algo que pode até mudar a sua visão sobre o futuro da humanidade. Bora começar? Imagina só um país do tamanho de Sergipe, cercado por desertos, sem grandes rios, sem petróleo, sem florestas tropicais. Agora imagina que esse país é um dos lugares com mais startups por metro quadrado do mundo, exporta frutas para a Europa, imprime órgãos em 3D e ainda criou o GPS que você usa todos os dias no celular. Parece exagero, né? Mas esse lugar existe, e se chama Israel. E no vídeo de hoje, você vai descobrir 13 curiosidades inacreditáveis sobre esse país que provavelmente vão mudar completamente a forma como você enxerga o Oriente Médio. Para começar, você sabia que o Waze, sim, aquele aplicativo de trânsito que quase todo brasileiro já usou, foi criado por uma empresa israelense? A ideia surgiu como solução para os engarrafamentos caóticos de Tel Aviv. E deu tão certo que o Google comprou o app por mais de $1 bilhão. Mas essa é só a pontinha do iceberg. Israel é conhecido como Startup Nation, ou seja, a nação das startups. São mais de 6.000 empresas tecnológicas ativas num território menor que muitos estados brasileiros. É mais startup por metro quadrado do que no próprio Vale do Silício. E o mais curioso é onde essas ideias nascem, dentro do exército. Isso mesmo. Em Israel, o serviço militar é obrigatório, tanto para homens quanto para mulheres. Mas não é qualquer quartel. Lá, o exército também é um laboratório de inovação. Jovens de 18, 19, 20 anos trabalham com cibersegurança, inteligência artificial, engenharia e até robótica. Eles desenvolvem tecnologias que depois são aplicadas em empresas privadas. Um exemplo é a Unidade 8200, considerada uma das mais poderosas do mundo em inteligência digital. Agora segura essa, Israel tem uma das maiores taxas de cientistas e engenheiros por habitante do planeta. Isso não é coincidência. Desde cedo, as escolas incentivam ciência, matemática, pensamento crítico e inovação. E tudo isso dentro de uma cultura que valoriza o risco. Errar, lá, não é visto como fracasso, é parte do aprendizado. Esse comportamento tem até nome, chutzpah. É uma palavra típica israelense que mistura coragem, ousadia e, digamos, um pouco de cara de pau. Mas é isso que empurra o país para frente. Mas nem só de tecnologia vive Israel. O país também tem uma história riquíssima e tradições que atravessam milênios. Em Jerusalém, por exemplo, 3 das maiores religiões do mundo se encontram em uma mesma cidade: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Em poucos quarteirões, você pode visitar o Muro das Lamentações, caminhar até a Igreja do Santo Sepulcro e, logo depois, entrar na esplanada das mesquitas. É uma experiência única no mundo. Uma mistura de fé, arquitetura e espiritualidade que não se vê em nenhum outro lugar. E por falar em espiritualidade, você sabia que Israel é o único país moderno que reviveu uma língua morta para se tornar oficial? O hebraico, durante séculos, era falado apenas em contextos religiosos. Mas com a criação do Estado de Israel, a língua foi trazida de volta para o uso diário. Hoje, milhões de pessoas falam fluentemente um idioma que, até pouco tempo atrás, era usado só em sinagogas e textos sagrados. É como se hoje o latim voltasse a ser falado no dia a dia na Itália.
Agora, imagina só o seguinte, um país cercado por deserto, com pouquíssima água, mas que consegue exportar alimentos para o mundo inteiro. Parece impossível, né? Mas Israel inventou um sistema de irrigação por gotejamento que é um dos mais eficientes já criados. Eles conseguiram transformar áreas secas, que ninguém acreditava que poderiam produzir nada, em campos férteis de frutas, legumes e flores. Inclusive, grande parte das flores vendidas na Europa são cultivadas no deserto israelense. E falando em inovação no campo, lá também foram criadas tecnologias para dessalinizar a água do mar, ou seja, transformar a água salgada em potável. Hoje, quase 70% da água consumida em Israel vem do mar. É uma das taxas mais altas do mundo. Enquanto outros países sofrem com a escassez, Israel criou uma verdadeira revolução hídrica usando engenharia, ciência e persistência. Outro ponto que pouca gente comenta é o avanço da medicina em Israel. Muitos dos tratamentos modernos para câncer, doenças neurológicas e até impressões 3D de órgãos estão sendo desenvolvidos em universidades e hospitais israelenses. Em 2019, pesquisadores conseguiram imprimir um coração humano funcional usando células do próprio paciente. Isso é coisa de outro planeta. A ideia é, no futuro, substituir transplantes por órgãos cultivados em laboratório. Mas agora vem uma curiosidade bem humana e até engraçada. Tel Aviv, uma das principais cidades de Israel, tem mais cafeterias per capita do que Nova York. Sim, o povo israelense é apaixonado por café. O tipo mais tradicional é o café turco, forte, encorpado e preparado de forma artesanal, quase como um ritual. Ele faz parte da rotina do país como o pãozinho na chapa faz parte da nossa. Inclusive, muitos negócios nascem em mesas de café, literalmente. Agora escuta essa, Israel também é conhecido como um dos países mais inclusivos do mundo em relação ao exército. Pessoas com deficiência, inclusive autistas, são integradas em funções de alta responsabilidade, como análise de dados, interpretação de imagens e segurança cibernética. Essa abordagem valoriza habilidades específicas de cada indivíduo, transformando o que muitos veem como limitação em força. É uma lição e tanto sobre inclusão e aproveitamento de talentos. E não para por aí. Israel também é um dos países que mais publica artigos científicos no mundo, proporcionalmente. Isso mostra o quanto a produção de conhecimento é uma prioridade nacional. O governo investe pesado em pesquisa, bolsas de estudo e intercâmbio acadêmico. Inclusive, muitos brasileiros já foram estudar em universidades como o Technion, considerado o MIT do Oriente Médio. Para fechar, uma curiosidade que vai te surpreender. Você sabia que o sorvete de casquinha, aquele com cobertura de chocolate, foi popularizado por uma empre?